Bom dia! Na aula de hoje vocês vão aprender sobre sujeito e predicado. Esses dois são os termos essenciais da oração. Vocês já viram que para ser oração tem que ter verbo nesta frase. Olha esse diálogo entre a Mafalda e o seu amigo Miguelito. Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O Miguelito responde, o prefeito. Será? Não mesmo, o sujeito é esse lixo. Quem é que deixa a rua feia? Esse lixo. Apesar da resposta do Miguelito ter um tanto de lógica, esta não é a resposta correta. Aí vem o humor do gênero textual tirinha. É fazer uma crítica de forma bem-humorada. O sujeito é o ser da oração de quem se diz algo. Ou seja, quem deixa a rua feia é esse lixo. Então, esse lixo é o meu sujeito da oração. Mas tem algo que é bem importante, que é o núcleo, que é a parte mais significativa dos termos essenciais da oração, é chamado de núcleo. Se eu retiro o núcleo do sujeito aqui, a minha oração vai perder o sentido. Esse lixo enfeia a rua. Eu vou apagar aqui. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar do sujeito esse lixo, eu vou tirar esse. Lixo enfeia a rua. Perdeu o sentido? Não, não perdeu o sentido. Bom, então eu vou retirar lixo. Esse enfeia a rua. Fica com sentido a oração? Não fica. Então, o núcleo, que é a parte mais significativa, ou seja, se eu retiro da oração, ela fica sem sentido. Então, o meu núcleo do sujeito é o substantivo lixo. Tá, pessoal? Seguinte, como a parte mais significativa dos termos essenciais da oração é chamado núcleo. No caso do sujeito, se o sujeito ele é constituído por mais de uma palavra, como esse lixo aqui, eu tenho duas palavras aqui, o núcleo pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. Lembrando que uma palavra substantivada é aquela que vem antecedida de artigo. Então, aqui no caso, o meu núcleo é o substantivo lixo. Quando o sujeito ele é formado por apenas uma palavrinha, apenas uma palavra, ele é o próprio núcleo, certo? Se a oração estivesse escrito, lixo deixa feia a rua. Quem é que deixa feia a rua? Lixo. Ou seja, o meu sujeito, ele é constituído de uma única palavra. Então, ele é o próprio núcleo, ok? Já o predicado é tudo o que informamos sobre o sujeito. Eu estou informando que esse lixo enfeia a rua. Esta é a informação que eu estou dando sobre
o sujeito esse lixo. Portanto, a informação que eu estou dando sobre esse sujeito lixo é que ele enfeia a rua. Portanto, enfeia a rua é o meu predicado. E o predicado, gente, ele sempre vai ter um verbo, certo? Seja ele um verbo que indica ação ou um verbo que indica estado. Nós vamos ver posteriormente os tipos de predicado. O predicado verbal é aquele onde o núcleo vai ser o verbo. Depois nós vamos aprender sobre predicado nominal, onde o núcleo não vai ser o verbo, porque este verbo é um verbo de ligação. Mas isso nós vamos aprender mais lá na frente. O importante é que vocês saibam agora o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado. Para a gente saber onde é que está o sujeito da oração, eu sempre pergunto para o verbo. Porque quem entrega o sujeito é o verbo. 5. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração? Que fofoqueiro? Sim, é ele mesmo. Então, na oração que nós vimos anteriormente, eu pergunto para o verbo enfeia, quem é que enfeia a rua? Ele me responde que é esse lixo, ok? Não tem perdida. Quero achar o sujeito da oração? Pergunto para o verbo. E vocês aprenderam que o verbo ele pode indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Mas vocês vão ver mais adiante que quando eu tiver fenômenos da natureza numa oração, eu não tenho sujeito. É uma oração sem sujeito. Vamos colocar em prática o que a gente viu agora sobre sujeito e predicado. Engraxava os sapatos na praça o Faísca. Primeira coisa, vamos achar o verbo desta oração para que eu localize o sujeito. Engraxava, tá aqui o meu verbo, certo? Tá aqui, ó, tá aqui ele. Engraxava. Vou perguntar para o verbo, porque o verbo é o X9, o cara que entrega o sujeito, o fofoqueiro. Quem é que engraxava os sapatos na praça? O Faísca. Aqui está o meu sujeito da oração. O meu sujeito é o Faísca. O meu núcleo do sujeito é o substantivo faísca, porque se eu retiro ele da oração, como é que ela fica? Engraxava os sapatos na praça, o. Então, meu núcleo não pode ser o artigo, mas sim o substantivo. Como eu falei anteriormente, o núcleo do sujeito pode ser um substantivo. E qual é a informação que eu estou dando sobre o sujeito faísca? É que ele engraxava os sapatos na praça. Então, o meu predicado é engraxava os sapatos na praça. Portanto, o sujeito pode aparecer antes ou depois do verbo, como nesse caso aqui. O meu sujeito, ele está no final da oração, ou seja, ele está bem depois do verbo. Se eu trocar ele de lugar, passar ele aqui para frente, o Faísca engraxava os sapatos na praça. Quem é que engraxava os sapatos na praça? O Faísca. O sujeito continua sendo o Faísca,
o núcleo faísca e o predicado engraxava os sapatos na praça. Observe comigo alguns fatos relatados de uma história misteriosa em que eu quero que vocês circulem comigo os verbos. Mr. Robert acompanhou Dr. Richard até a cidade misteriosa. Acompanhou o meu verbo. Os dois irmãos e a irmã de Robert estavam sentados à mesa. A irmã jazia rígida, morta na cadeira. O que é jazia? É a ação de estar completamente imóvel, deitada. Jazia é o verbo. Rígida é um adjetivo, uma característica que ela se encontra. A morta e os dois dementes tinham estampada nas fisionomias a expressão do mais intenso terror. Ó, Mr. Robert acompanhou os dois irmãos e a irmã de Robert. Os dois irmãos e a irmã estavam. A irmã jazia. A morta e os dois dementes tinham. O que eu quero que vocês vejam nisso? Vocês notaram que o verbo está concordando com o sujeito da oração em número e pessoa? Para achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. O verbo é o X9, o cara que entrega o sujeito. Quem acompanhou o Dr. Richard até a cidade misteriosa? Mr. Robert é o meu sujeito. É o meu sujeito. Quem é que estavam sentados à mesa? Os dois irmãos e a irmã de Robert. Olha aqui, que baita sujeito aqui. Quem é que jazia rígida, morta na cadeira? A irmã. Ó, que baita sujeito aqui. A irmã. Tá feio esse meu S. Bom. Quem é que tinha estampado nas fisionomias a expressão do mais intenso terror? A irmã e os dois dementes. Então, aqui eu tenho meu sujeito e a informação que eu dou sobre o meu sujeito e que sempre vai vir acompanhada de um verbo é o que, gurizada? É o meu predicado. A informação que eu dou sobre o sujeito é o meu predicado. Para cada um dos verbos encontrado, localize a quem se refere a informação expressa por ele. Nós já respondemos. Coloquei aqui os verbos em destaque. Quem acompanhou o Dr. Richard até a cidade misteriosa? Mr. Robert. Quem estavam sentados à mesa? Os dois irmãos e a irmã de Robert. Quem jazia rígida morta na cadeira? A irmã. Quem tinham estampada nas fisionomias a expressão do mais intenso terror? A morta e os dois dementes. Então, o predicado é uma informação que se dá a respeito de algo ou alguém, sendo que sempre tem um verbo, e o sujeito é alguém ou algo a quem o predicado está se referindo. Só que tem uma coisa, gurizada. Nem todas as orações se encaixam nessa divisão gramatical, em que a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito. É o que nós vamos ver agora.
Observe comigo. Chovia torrencialmente naquela manhã. Nesse caso, eu não tenho sujeito. Por quê? Pois não há um ser que realize a ação de chover. Dizemos então que se trata de uma oração sem sujeito, ou seja, a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito.